Olá, tudo bem? Está no ar o Rede Social Esporte Clube desta sexta-feira, o primeiro dia do mês de junho. Hoje, oficialmente, estamos no mês 6, meio do ano, gente. Tá passando, é muito rápido, mas o Rede Social Esporte Clube está firme e forte aqui para você até o fim dos tempos, falando de esporte especializado, de futebol e das notícias bizarras aí da internet. Hoje é sexta-feira, é dia de rede social e também dia de boleiros da arquibancada. O time está completo, Matheus de Oliveira, João Vitor Cirilo, bom dia para vocês, vamos juntos para muita informação. Bom dia, Bárbara, bom dia aos amigos ligados na BH News, fim de semana de vôlei com a seleção brasileira, Liga Mundial, e no futebol a gente tem apenas o América na Série B enfrentando um difícil adversário que é o Criciúma, uma briga direta pela ponta da tabela. É sempre bom estar aqui, Bárbara, no mais especializado programa esportivo do Brasil. Opa, que maravilha, João, o que foi o destaque no Boleiros da Arquibancada esta semana? Bom dia, Bárbara, o destaque essa semana... Lembrando que amanhã teremos final do Dor Basquete Brasil, né? O momento do basquetebol brasileiro é sensacional. Então, essa semana eu relembrei a entrevista que fiz com o Murilo Becker, destaque da competição até agora, jogador da equipe de São José. Fiz essa entrevista na época ainda em janeiro, perguntando inclusive sobre se eles se colocavam entre os favoritos. A mentalidade do time de São José já era essa. Também teremos finais aí da NBA, estão rolando aí as finais da NBA, estamos conferindo todos os jogos também. E essa semana, Roland Garros. Estamos conferindo todos os dias, pelo menos 5 matérias aí sobre os jogos diários da competição. E vamos começar o programa falando de vôlei, porque hoje, para ser mais específica, começa a segunda etapa da Liga Mundial Masculina de Vôlei, em que o Brasil enfrenta a Finlândia. A propósito, a BH News transmite essa partida ao vivo às 3 horas da tarde. Brasil e Finlândia é a segunda etapa na Polônia, a primeira foi no Canadá. O Brasil enfrenta todos os mesmos adversários, só que agora na Polônia. Gente, tomara que seja um reinício de forma diferente, né? Porque na primeira etapa, 2 jogos o Brasil foi derrotado e só no último contra a Finlândia que foi ganhar. Nos desafios que nós esperávamos que o Brasil tivesse mais dificuldade, ele acabou sendo derrotado as 2 vezes no tie-break, né? Os 2 jogos no quinto set. Só ganhou da Finlândia na semana passada. Finlândia que é o time, teoricamente, mais fraquinho desse grupo mesmo. Deve ter mudanças, sim, principalmente na postura do time. Para início de competição é até normal que isso acontecesse. O time ainda com algumas mudanças. O Murilo vai voltar agora, mas o Murilo não está 100%. Até por isso o Bernardinho está levando mais um ponteiro, por causa das condições do Murilo e das condições do Dante. Dante que foi poupado nesse último jogo, no último jogo da primeira etapa contra a Finlândia. Ele chegou a ser poupado. Ele está levando, além dele, está levando o Lucarelli do Minas, o Maurício do Cruzeiro, o Thiago Alves, que está voltando agora a jogar no Brasil. Está levando também o Dante e o João Paulo Bravo para essa posição de ponteiro. O Brasil jogando os 3 dias, jogando às 15 horas, né? Exatamente. E aí eu te pergunto, Matheus, um provável time dá pra gente fazer, porque nos 2 primeiros jogos da primeira etapa, o Brasil jogou com o Ricardinho. E depois, só no último, quando foi ganhar, o Bernardinho fez a troca e colocou o Bruninho. Você acha que dessa vez já começa com o Bruninho? Eu acho que o Bruninho começa jogando, acho também que o Maurício permanece na equipe, porque, como o João disse, o Murilo não está 100%, creio que o Bernardinho vai começar com o Maurício do Cruzeiro mais uma vez como titular, e o Dante, claro, também não perde a posição. E as meninas estreiam na semana que vem, dia 8, para ser específico, e eu repito para você, hoje, 3 horas da tarde, a BH News transmite com a parceria com o Esporte Interativo a partida entre Brasil e Finlândia. Amanhã tem Brasil e, vamos ver aqui, Polônia, e no domingo, Brasil e Canadá. Tudo com transmissão da BH News. Ainda dentro do vôlei, vamos falar do vôlei mineiro, e aí uma notícia que não é bacana. A Daimi, gente, é assim que pronuncia, porque eu sempre falo o nome dela errado. A Daimi, a outra cubana estrela, que fez uma excelente campanha aí pelo Minas, junto com a Herrera, agora faz parte do Campinas. Gente, agora esse Campinas vai vir com tudo para a próxima temporada, né? Vai vir com tudo. A equipe de Campinas tem já 31 pontos, os 32 possíveis no ranking da CBV. Ou seja, só vai trazer mais jogadoras se sair alguém. Uma perda muito grande, significativa para o time do Minas, que torna-se um time comum a partir da saída de Daimi e de Herrera, que saiu anteriormente para o Praia Clube. O Minas precisa se reforçar à altura. Não tem jogadoras suficientes para brigar por um título. A equipe que está sendo montada pelo time do Minas é uma equipe para brigar ali no meio da tabela. E nós estamos acompanhando aí a montagem do grupo do Minas. Para o lugar da EMI já havia vindo aí a Lia, né? A Lia que jogou no time de São Bernardo, já jogou no Minas, inclusive. E a Thaís também, que está voltando do voleibol italiano e também já jogou no Minas, temporada 2006, 2007, as duas jogaram.
não são jogadoras do nível de Demi e Herrera, mas são jogadoras que podem somar. Mas a questão é, o Minas sofreu muito esse ano por não ter usado as jogadoras do banco de reservas, e quando precisou das jogadoras, elas não corresponderam. Não corresponderam, até porque não tinham sido testadas anteriormente. Então o Jabas vai ter que fazer um trabalho em cima disso aí, se o Minas não contratar mais jogadoras para as posições. Tem a Carla, que é uma garota ainda oposta, joga de ponteiro também, pode servir. A Mari Paraíba, acho que não vai renovar contrato, não renovou até agora, o contrato dela já se encerrou em maio, inclusive. Talvez ontem, eu não sei a data ao certo, mas se encerrou em maio, com certeza. Então o Minas tem que se reforçar para essas posições, porque senão, se faltar jogadoras para o banco de reservas novamente, vão ver a mesma situação do ano passado, essa dependência, e agora não sei se a Lia e a Thaís vão carregar o time como fizeram a Herrera e a Dami, né? E o Jabas Soares tem uma dura missão pela frente, porque na temporada passada ele tirou leite de pedra, mas também contou muito com o talento das duas cubanas. Desta vez, não terá as duas, que fez total diferença para a equipe chegar onde chegou na última competição. Agora vai ficar complicado para o Jabas, viu? Tem que trazer contratação assim do mais alto nível possível. Pois é, o Minas perdeu as duas cubanas que fizeram toda a diferença na campanha do Minas na temporada 2011 e 2002. Uma correção, gente, a respeito da transmissão da BH News a respeito do vôlei. Amanhã é a vez do Canadá, às 3 horas da tarde, e aí no domingo, a vez da Polônia também às 3 horas da tarde. Ontem eu havia dito que a BH News transmitiria o amistoso entre Itália e Rússia, só que a gente substituiu por Brasil e Finlândia, porque Brasil, né, gente? Brasil é Brasil. Vamos falar, gente, de Novo Basquete Brasil. Como você disse, nós não temos mais representantes de Minas, o Uberlândia foi o último a ser eliminado, mas o NBB continua a todo vapor. E amanhã nós temos a grande final. Exatamente, amanhã 10 horas da manhã, jogaço lá em Mogi das Cruzes, vai ter São José e Brasília se enfrentando. Brasília em 4 edições de Novo Basquete Brasil, chegando nas 4 finais. Foi vice-campeão na primeira edição, perdeu o título para o Flamengo e depois ganhou os 2 campeonatos seguintes. Ano passado ganhou de Franca na final e agora vai enfrentar São José. São José e Brasília realmente são os 2 melhores times da competição. Pinheiros fez uma excelente temporada regular também. É um time que poderia chegar, inclusive brigou até o último instante para chegar. Os 2 jogos tivemos aí 5 partidas, nas 2 séries semifinais. São José passou pelo Flamengo e o Pinheiros foi eliminado pelo Brasília. Brasília que tem um timaço, um time de seleção brasileira, né? Que se pudermos colocar os jogadores da seleção brasileira, é um time de Alex, o time de Nezinho, o time de Guilherme Giovanoni. Então também é um time que não tem como apontar favorito para essa final. Inclusive, esses jogadores devem ser a base da seleção dos melhores do campeonato. Um misto entre São José e Brasília, eu acredito, para esse jogo de amanhã. 3 jogadores do Brasília foram indicados para essa seleção do Novo Basquete Brasil. Todos os ingressos já foram vendidos, casa cheia, apenas um jogo, infelizmente, mas parte, né? Mas estou torcendo aí para que o São José vença, para sair dessa mesmice Flamengo-Brasília, Brasília-Flamengo. Vamos torcer para o São José. Eu tô junto com você, não torço pro Flamengo de jeito nenhum, até porque, né, gente, tirou o Uberlândia da jogada. Verdade. Agora que vocês comentaram aí dessa premiação, né, a Liga Nacional de Basquete divulgou ontem a lista de 33 atletas que estão concorrendo aos melhores da temporada. Quem escolhe são os capitães das 15 equipes, os técnicos e também parte da imprensa. Nós temos 2 de Uberlândia, o Valtinho, armador, e também o ala Rob Colum. Eles têm chance de serem escolhidos ou é difícil? Não tem, é bem difícil mesmo, não tem chance. Porque o Valtinho é um excelente jogador, já foi de seleção brasileira, mas o Valtinho é o terceiro entre esses aí, né? Tem o Larry antes dele e o Fulvio, inclusive o Fulvio, eu acho que vai ganhar nessa competição, líder de assistências aí desse campeonato. E antes do Rob Colum tem Alex, tem o Marquinhos, tem Marcelinho também da equipe do Flamengo, então acredito que o Uberlândia não vai levar jogadores. Não. David Jackson também, do Flamengo, que vai embora para a Argentina agora. Eu acho que não tem chance para os atletas de Uberlândia, não, mas fizeram uma excelente temporada, é bom que se diga, senão não tinham sido nem indicados. Né? É verdade. Gente, vamos falar de NBA, basquete norte-americano, que também está bombando, fase final. E ontem, um jogaço, o Oklahoma City Thunder derrotou o San Antonio Spurs por 102-82. Um placar elástico, né? Dá pra gente dizer isso. O jogo não foi tão equilibrado. E hoje a gente tem Boston Celtics e Miami Heat às 9h30 da noite. E aí, vai dar o quê, hein? Cada conferência, a grande final da NBA... É difícil apostar. No Oeste, San Antonio abriu 2-0, aproveitando-se do seu mando de campo, né, nos 2 primeiros jogos, mando de quadra nos seus 2 primeiros jogos, vencendo em San Antonio. Oklahoma venceu ontem quando a série se mudou para a sua cidade. Venceu ontem e tem mais um jogo amanhã em casa novamente. O mais importante dessa final tão equilibrada é que os times não percam o mando de quadra, não sejam derrotados em casa. San Antonio tem a vantagem de jogar 3
melhor, jogar 4 dos 7 jogos em casa, enquanto o Oklahoma joga apenas 3. Não tem favorito mesmo, não tem como apontar favorito, até porque Oklahoma e San Antonio se revezaram. O Oklahoma ficou mais tempo na liderança na temporada regular e San Antonio a tomou na parte final. No leste tem Boston Celtics e Miami. Boston que vem sofrendo aí com LeBron e Wade, né? Como sofreu também o Indiana na fase anterior. E na quarta-feira, tivemos o jogo 2 e o jogo foi para prorrogação e lá o Boston não aguentou, né? O time mais rodado e acabou sendo derrotado. Miami tem 2-0 na série. É outra série também complicada, mas eu acho que o Miami passa. Essa eu me atrevo a falar que o Miami passa para disputar a final aí contra o Oklahoma ou contra o San Antonio. Oklahoma, se Deus quiser. E tem que passar para baixar a bola dos torcedores do Boston Celtics, porque turminha chata, viu? Conheço alguns, Vinícius Eduardo, por exemplo, que estuda comigo, pelo amor de Deus. Os caras são chatos. Nossa, o nosso telespectador, são os corintianos do basquete americano. Eita, e aí foi fundo, hein, gente? Tem muito corintiano aqui na televisão, hein? Mudando de assunto, vamos falar de tênis, porque esse saibro azul, ele dá o que falar. Lembra-se que eu trouxe aqui no Rede Social Esporte Clube, algumas semanas atrás, no Masters 1000 de Madrid, que esse saibro azul foi uma polêmica total. O que é o saibro azul? Ao invés da quadra ter aquela terra batida cor de terra, realmente, cor laranja, tem essa cor azul que é, coincidentemente ou não, a cor do patrocinador da competição. Antes do Bellucci ser eliminado, ele havia dito que isso não interferia de forma alguma e tudo mais. Depois que foi eliminado, ele disse que da próxima vez ele ia colocar chuteira, alguma coisa do tipo, para jogar. Desculpa, e aí criticou o saibro azul. Dá para interferir? Todos os grandes jogadores estão fazendo um protesto nos bastidores para tirar essa cor do saibro. O Tomás entrou em contradição porque ele falou em um dia que não interferia em nada, que ele até gostou de jogar, e no outro dia, via assessoria, ele já desmentiu essa situação. Não deixou a mesma opinião que ele tinha falado. Mas o detalhe dessas reclamações é que estão todos reclamando. Rafael Nadal reclamou, Novak Djokovic reclamou, Roger Federer reclamou. Inclusive o Federer falou na época que o mais lamentável é que se permita fazer esse tipo de coisa sem que todos os tenistas que vão jogar estão reclamando. E é essa que a situação, é super apoiado isso, essa ação dos jogadores, e terem sim voz diante das organizações, porque não se pode fazer uma mudança sempre que atrapalha os atletas, né? Todo mundo sendo derrubado pelo saibro azul aí lá em Madrid. Agora tranquilo em Roland Garros, o saibro normal que tá todo mundo acostumado a jogar. Atrapalha os atletas, mas é bom para o torcedor, porque foi provado cientificamente que o saibro azul ajuda no contraste para quem está na arquibancada e para quem vê pela TV. Também dá para ver melhor a bolinha, que é verde. E os jogadores jogam na grama, eles jogam no piso duro, eles jogam no saibro. Pô, não faz tanta diferença assim não, é uma questão de adaptação. Se rolar um dinheirinho para eles, eu tenho certeza, se rolar o dinheiro do patrocinador, né? Eu tenho certeza que essa discussão acaba na hora, Bárbara. Pois é, gente. Esse saibro azul dá uma polêmica danada. Eu também acho que fica bem mais bonito com o saibro azul. Mas eu não jogo tênis, né, gente? Não sei falar se faz diferença ou se não faz. Ainda sobre o tênis, nós vamos falar de notícia chata e boa ao mesmo tempo. Porque os brasileiros trouxeram no início da semana algumas notícias. Thomas Bellucci eliminado ainda na primeira rodada. O Rogério Dutra Silva também. Mas na categoria de duplas, notícias boas. Mas você só fica sabendo sobre isso depois do intervalo. Fique ligado no Rede Social Esporte Clube desta sexta-feira. A gente já volta. Estamos de volta com Rede Social Esporte Clube, aqui pela sua BH News, o canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Queria mandar um abraço para a nossa telespectadora e também minha amiga assídua de todos os dias. Não assiste ao vivo, mas assiste na reprise de 4h30 e também às de 11 da noite. Ana Cláudia, um abraço para você. Muito obrigada pela companhia e pela audiência de sempre. Eu prometi na saída do bloco que falaríamos de tênis. Continuando, né? Porque falamos do saibro e agora para continuar, Roland Garros. Thomas Bellucci e Rogério Dutra Silva foram eliminados ainda na primeira rodada. O Feijão abandonou a prova por dores nas costas. Só que na categoria de duplas, a gente tem notícia boa. O Marcelo Melo com o parceiro croata Ivan Dodig conseguiram passar da primeira rodada, vão para a próxima etapa, venceram por 2-0 sem problemas, 6-3 e 6-4, a dupla do alemão Cedric Marcel e também do australiano Bernard Tomic. Pelo menos temos esperança aí, né? E a vaga das Olimpíadas, gente, faz um panorama de como foi o tênis brasileiro nessa semana em Roland Garros. O que nós temos de melhor atualmente
pelos retrospectos recentes são as duplas, né? É verdade. Os mineiros, inclusive, né? Todos os mineiros aí que estão nessa disputa de duplas, o Marcelo Melo, também o Bruno Soares, que vai jogar hoje, e também o André Sá, né? São mineiros que estão aí nessa disputa da chave de duplas masculino de Roland Garros. Você falou da chave de simples. Chave de simples, nós tivemos aí a derrota do Thomas Bellucci por Victor Troicki, que é cabeça de chave. O John Isner passou por cima do Rogerinho, fez 18 aces no jogo, então foi uma vitória avassaladora, né? E ontem o Isner, inclusive, perdeu no segundo jogo mais longo da história de Roland Garros. 5 horas e 40 de duração ontem no jogo. E nós tivemos a derrota do Feijão pro Cedric Marcel Step na primeira fase, que ontem foi derrotado pelo Marcelo Melo, só que já aí na chave de duplas. Ainda na chave de duplas nós tivemos a derrota do André Sá. Ele ia perdendo na quarta-feira à noite horário de Paris. Ele ia perdendo junto com o seu parceiro, o eslovaco Michal Mertiná, e ele acabou sendo derrotado no outro dia. Ele não entrou em quadra porque sentindo dores na panturrilha, não entrou, perdia por 6-3 no primeiro set, o segundo ia empatando em 6-6. Hoje tem o Bruno Soares jogando com o Eric Butorac. Eles são cabeça de chave 12 de Roland Garros e vão enfrentar os espanhóis Marcel Granollers e o Alberto Montanes, que são dois grandes jogadores também na categoria de simples. O Brasil vem sendo bem representado nas duplas, tem 2 duplas que podem avançar para a segunda rodada, mas no simples aí a gente já sabia que ia ser bem difícil mesmo para os brasileiros. A gente esperava mais do Bellucci, como a gente sempre espera, mas sempre a inconstância vem encarregando aí o brasileiro. O Marcelo e o Ivan fizeram uma partida tranquila, o que não deve acontecer na próxima rodada, quando enfrentam a dupla que foi cabeça da chave 9. Então eles têm uma difícil missão pela frente. O Bellucci a gente já esperava porque o adversário dele era superior. E aquela coisa que nós conversamos na segunda-feira, Bárbara. Teremos que esperar o convite da Federação Internacional de Tênis, se for para irmos às Olimpíadas. É duro, hein? Tem os torneios Challenger, né, que são categorias menores em relação às ATPs. E o Bellucci tem que esperar convite também desses torneios, se não quiser esperar um convite da federação para disputar a Olimpíada. Inclusive vai ser bem difícil, tem que ficar pelo menos entre os 60 e poucos melhores ali, porque vai ter um corte, os atletas são 4 por país, então Espanha e França devem ter alguns cortes, mas dificilmente o Bellucci vai para as Olimpíadas. Até porque a federação não vai convidar qualquer tenista, ela vai querer um tenista top nas Olimpíadas, né? Não vai convidar o Bellucci na fase que ele está atualmente. Ei, lasqueira, hein, gente? Não convidar um tenista top e o Brasil não estar envolvido nisso. É o que eu falo quando nós conversávamos na segunda-feira. Ter que esperar esse convite é muito duro. O Thomas Bellucci já deveria ter conseguido essa vaga pela técnica e pelo talento no tênis. De qualquer forma, a gente sempre acredita. Já dizia Bruno Azevedo, repórter da rádio Itatiaia. Vamos falar de luta, UFC, porque eu e o Matheus conversávamos na segunda-feira a respeito do card. O Vitor Belfort quebrou a mão. Não pode mais lutar contra o Vanderlei Silva na luta principal do UFC 147, que será aqui em Belo Horizonte. O novo adversário do Vanderlei, cachorro louco, está escolhido. É o Rick Franklin, o norte-americano que já havia perdido para o Vanderlei Silva. Derrotou o Vanderlei Silva há alguns anos e agora o Vanderlei tem a oportunidade de fazer a revanche em terreno brasileiro. Chega a ser uma luta do mesmo nível ou essa luta Rick, Franklin e Vanderlei não agrada o público? Não é do mesmo nível porque, apesar de ser uma revanche, a rivalidade é bem diferente da que o Vanderlei Silva tem com o Victor Belfort. Agora, o Rick Franklin é um lutador médio. Ele tem 37 anos, já está descendo a ladeira aí, terminando a carreira, assim como o Vanderlei Silva. Até porque o físico já não é o mesmo de antes, eles vêm tendo muitas derrotas nas últimas lutas. Apesar de que o Rick Franklin venceu o Forrest Griffin em fevereiro do ano passado, que foi sua última luta. É um nocauteador, um lutador perigoso, mas eu creio que o Vanderlei Silva é favorito para essa luta. Gente, tomara que seja um espetáculo e que o torcedor, o amante do UFC e do MMA não perca, né? Porque o ingresso, eita! Aqui pelo twitter.com/redesocialec. Está impossível comprar ingressos pela internet para o Jogo do Galo. Tem que ter o slogan. O ingresso é fácil, difícil é ter ele. É o nosso telespectador, @Flávio30 é o Ribeiro. Meu filho, agora você tem que fazer o Galo na veia, que também é um precinho difícil. R$220? R$200, quase aí um terço de um salário mínimo, mas é para isso, que aí facilita aí fila, ter o ingresso e tudo mais. O Pedro Carvalho, @PedroCarvalho13. Bom dia.
dia a camisa do Galo vai para Brumadinho? Você, Pedro Carvalho, já está participando do sorteio. É só para você que nos assiste, que assiste o programa, que é telespectador, que assiste todos os dias. Serve pela reprise ou então também o ao vivo. Esse sorteio, essa promoção não vai para o Twitter, então você tem que participar ao vivo. Você, Pedro, já está participando. Quem sabe essa camisa maravilhosa oficial do Atlético vai ir para Brumadinho. Obrigado e um abraço para você. E o Fernando Barbosa está aqui, ó, ligado no rede social. Bom dia, Bárbara, bom dia, João e bom dia, Matheus. Chegou o momento de falar de futebol. Vamos de cara na comunidade do Atlético. Galo e Bahia. O Galo e o Atlético é duro, hein, gente? O Atlético e o Bahia se enfrentam na quarta-feira que vem. Neste final de semana, nem Atlético nem Cruzeiro se enfrentam. Aliás, jogam. Coloca a comunidade do Atlético aí falando de, vamos ver a polêmica da torcida, vinda do atacante Juninho. E aí, é um bom atacante? O Galo realmente precisava de um homem para essa posição? Era uma posição carente no Atlético? Era o jogador referência do time do Atlético Goianiense. O presidente do Atlético Goianiense, inclusive, disse que não queria negociar o jogador, ou pelo menos queria envolver mais jogadores, não apenas o Heron nesta negociação. O Heron não fez boas partidas pelo Atlético, teve algumas oportunidades, poucas, mas quando teve não soube aproveitá-las. É um jogador aí que merece, eu acho que seria ideal o empréstimo do Heron, para ele ganhar uma experiência maior, ganhar cancha e voltar ao Atlético, porque não é possível que o jogador passou por todas as categorias de base e não tem nenhuma qualidade. Duas coisas que eu não gostei essa semana da diretoria do Atlético foi a liberação do Lima e a troca do Heron, né? Por que não emprestar o Lima, emprestá-lo para a Portuguesa e, no caso, também o empréstimo do Heron? E depois eles voltam pro clube, né? A gente já viu casos aí, Éder Luiz e Thiago Fel, tudo que acontecia no Atlético em 2009. Nossa, a culpa era para eles, saíram daqui e jogaram, renderam bem fora do Atlético. Eu acho que tem certa pressão que a gente não deveria impor sobre os jogadores, não. Dá tranquilidade pro atleta trabalhar também. Pois é, e ontem na internet correu a notícia do escudeiro, filho do escudeiro, Borja. E a internet, gente, as redes sociais servem realmente para isso. Eu me lembro muito bem da campanha Força Santino, Força Montijo e agora fica Borja. O drama do argentino, essa matéria espetacular do meu amigo, também jornalista, Fernando Martins e Miguel, do Globo.com, porque o Borja, filhinho do escudeiro, tem apenas 2 anos, é espanhol e com a dificuldade aí de diplomacia de Brasil e Espanha, ele não poderia ficar aqui no Brasil. Agora ele conseguiu um visto de turista de 90 dias. Tomara que consiga ficar, né, gente? Uma criança de 2 anos não pode ficar com o pai? Ô, governo brasileiro, acorda pra vida aí, meu povo. O que acontece é que quando o brasileiro desce no aeroporto lá da Espanha, ele manda ele voltar, coloca ele já no voo para o Brasil. Então há essa reciprocidade entre governo brasileiro e espanhol. Se lá no brasileiro não pode entrar, espanhol aqui também não entra. Então é um problema embutido na política, não apenas um problema do escudeiro ou do futebol. Para fechar o nosso programa, vamos dar aquela passada também no Orkut do América, que enfrenta no sábado, amanhã, o Criciúma na Arena Independência, 4h20 da tarde. O Agenor deve ser o substituto do Dudu, que foi expulso na semana passada. Só que o nome dele ainda não foi inscrito no bid. Pois é, e o Dudu que está numa fase sensacional, se ele bater tiro de meta a bola vai entrar. O Dudu fez gol nos 2 últimos jogos, né? Incrível, está decidindo para o time do América e sem dúvida alguma o time vai sentir bastante essa perda. E bem rapidamente o João comenta pra gente o Orkut do Cruzeiro que enfrenta o Botafogo na quinta-feira da semana que vem. Eu coloquei um traço aí, né, gente, porque a provocação era ofensiva e aqui no rede social a gente não coloca. O pessoal do Atlético quer o Fábio. Você acha que existe essa possibilidade do Fábio, que é um ícone, se não o maior, um dos maiores aí da torcida, ir para o maior rival? Sem chance alguma do Fábio, né, vir pro Atlético agora. Falando de Cruzeiro e Botafogo que começou muito bem o campeonato, né? Ganhou o primeiro jogo do São Paulo, em casa 4x2, e ganhou do Curitiba fora de casa 3x2. Time do Oswaldo de Oliveira, um time bem certinho, com alguns bons jogadores, vai dar trabalho pro Cruzeiro. Gente, pelo amor de Deus, ficar plantando esse tipo de especulação é duro, né? Fábio no Galo, conta outra. Gente, muito obrigada pela participação, vocês voltam na semana que vem. Bom final de semana, amanhã tem futsal, Boleiros da Arquibancada vai bombar. Com certeza, Bárbara, bom fim de semana para você, para os amigos ligados na BH News. Mandar um abraço para minha professora de Teorias da Comunicação, Adélia Fernandes, que está nos acompanhando. Um abraço, Adélia, e aqueles 5 pontos que a gente combinou. Isso que eu ia falar, tô acreditando na nota já, né? Valeu, pessoal. Obrigado, Bárbara, mais uma vez. Pessoal, siga acompanhando, tem Roland Garros nesse fim de semana, tem final do NBB amanhã também, jogos da Liga Mundial, muita coisa no domingo, amistoso da seleção no domingo também.
várias coisas para acompanhar essa semana no boleirosdarquibancada.com. É isso mesmo, o esporte da BH News não para. Hoje, às 3 horas da tarde, tem Brasil e Finlândia. E antes disso, meio-dia, Sport News. A gente se encontra na segunda-feira com mais um novo Rede Social Esporte Clube ao vivo. Um super beijo e até segunda.